E aí, meu amigo e minha amiga, nesse vídeo eu vou te ensinar exatamente como que você monta uma redação muito mais rápida. Eu aqui vou usar uma proposta de redação Enem, mas a técnica em si vai servir para qualquer redação, porque eu vou dar um passo a passo de como que você executa um planejamento e executa a escrita da sua redação num tempo muito mais ágil aí do que qualquer outro participante, mas o objetivo principal é você, além de ganhar tempo, é você ter clareza no seu raciocínio. Fechado? Bom, ó, dá aquela moral, me ajuda aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque isso de verdade muda o jogo aqui. Tem um monte de gente trabalhando para fazer esse canal acontecer, então, a gente só conta com o seu joinha e com a sua inscrição no canal. Vai. Bom, galera, vamos lá. Já vou direto aqui pro iPad para te mostrar exatamente o que você deve fazer. Bom, vamos lá. Primeira coisa, aqui tá uma folha em branco, né? Aí, eu já vou te mostrar aqui a proposta. Aqui tem uma proposta de redação. Então, o seu primeiro passo vai ser tirar com clareza o seguinte: qual é o foco da redação? Qual é o foco dessa redação que você vai fazer? E aí, gente, o que você vai fazer? Você vai olhar aqui, ó. Olha só, os efeitos psicológicos da dependência digital no Brasil. Então, essa é a frase temática, mas a primeira coisa que você vai fazer é, cara, qual é o foco disso? Vamos lá. Os efeitos psicológicos da dependência digital no Brasil. Ah, o foco é a dependência digital? Não, tá? O foco não é esse. Essa é a parte geral. Então, ó, geral é o quê? Vamos lá. É a dependência digital, ou seja, a sua redação ela tem que falar sobre isso, mas não basta que você fale sobre isso. Se você só falar sobre dependência digital e não falar sobre as partes que eu vou escrever ali em cima, seu texto vai estar errado. Então a primeira coisa é você ter clareza disso, tá? Aí vem pro lado de cá, os efeitos psicológicos. Ah, então o principal aqui, o foco é falar desses efeitos. Ué, professor, mas então você está pegando a frase inteira, efeito psicológico dependente digital, você pegou quase a frase inteira. Não, mas eu estou dividindo o seu raciocínio. Então eu sei que o foco é falar desses efeitos da dependência digital. Fechou? Aí, próximo passo que você vai fazer para planejar estrategicamente mais rápido o seu texto é você entender o seguinte. Bom, qual é a minha preferência? A minha preferência é trabalhar sempre com causas. Então você já vai deixar meio que planejado que você vai trabalhar com causas. Mas atenção, aqui tem um detalhe importante porque o seu foco foi nos efeitos. E aí uma dúvida que muitos alunos têm é, professor, eu trabalho com os efeitos, por exemplo, no meu segundo ou no meu terceiro parágrafo, se for uma redação Enem ou em Seja, que é de certificação do ensino médio, eu trabalho com os efeitos da dependência digital como o primeiro argumento que vai estar no segundo parágrafo e no terceiro, ou eu faço outra coisa? Não. Preferencialmente você vai trabalhar com causas. Professor, mas onde entra a questão do efeito, tá? Bom, olha só, efeitos da dependência digital. Quando eu falo de efeitos da dependência digital, ou seja, eu estou querendo dizer que o foco do tema é discutir as consequências negativas, obviamente, da dependência digital, né? Mas, veja, como que você organiza rápido o seu raciocínio? É preferível que você trabalhe com a causa, não é verdade? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer a leitura dos textos e já vai fazendo um raciocínio que eu vou fazer agora para você super rápido. Olha só. Por exemplo, vou ler o texto 1. Dependência digital se refere à situação do uso abusivo das tecnologias digitais. E esse uso abusivo tem reflexo na vida pessoal. Então, opa, um efeito da dependência digital é o quê? Ter um reflexo na vida pessoal. Então, essa é uma coisa, concordam comigo? Esse é um efeito social e profissional. Opa, então já tem outros efeitos. Efeito na vida social e efeito na vida profissional. Vamos lá. Nesse sentido, a dependência digital acontece quando há necessidade incontrolável de usar dispositivos digitais como smartphone, videogame. Beleza. De modo, ainda há embates contra a caracterização de dependência digital como uma doença. Existe um grupo que considera um transtorno comportamental, ao passo que outro grupo a qualifica como uma patologia. Outro termo muito utilizado que tem relação com os doentios dos aparelhos é a nomofobia. Então, a nomofobia é esse uso doentio por tecnologias digitais. Trata-se do medo inconsciente de perder o acesso ao celular e ficar incomunicável. Então a pessoa está tão dependente daquilo que ela fala, meu Deus do céu, é a fobia de ficar sem aquilo, tá? Agora, atenção nessa próxima parte aqui. Bom, outra situação é você olhar sempre os gráficos também. Ele fala, o vício é uma doença real. Ele fala, cerca de 70% dos americanos sofrem nomofobia, o medo de ficar sem celulares. E outros 70% dizem que checam seus celulares, seus smartphones, menos de 1 hora após levantar da cama. Gente, quais são os efeitos disso? Qual é o efeito
efeito na vida pessoal, social. Então, por exemplo, um efeito aqui na vida pessoal, você vai riscando do lado. Um efeito na vida pessoal é, por exemplo, a ansiedade, né? E na vida social, isolamento, né? Vida profissional, então uma queda de performance, ou seja, a pessoa não está produzindo muito porque ela fica toda hora nessa dependência. Então, olha só, eu acabei de listar efeitos, mas como que você coloca isso na redação? O que é que causa essa dependência, tá? Pensa primeiro nisso. O que é que causa essa dependência? Então, por exemplo, a gente pode colocar falta de noção. Cadê? É óbvio, velho! A gente pode colocar o seguinte, a evolução dos smartphones, né, dos celulares, e a quantidade de aplicativos e notificações que nós recebemos no dia a dia, né? Porque isso são fatores tecnológicos positivos que impulsionaram o quê? A quantidade que impulsionaram, na verdade, esse problema. Porque olha só, toda hora você está trabalhando, chega uma notificação. Então, essa tecnologia, ela é boa, mas ao mesmo tempo rolou isso aqui, né? Toda hora você está sendo chamado, você está sendo a sua atenção. Então, uma das causas, então, é a evolução na quantidade de serviços, tá? Sejam serviços ali que a gente precisa mesmo no dia a dia para ver, ou seja, acesso, por exemplo, a coisas de entretenimento e aplicativos mais diversos. Isso fez com que a gente ficasse com a vida muito cheia de notificação, beleza? Outra causa, o que eu posso trabalhar ali, que é como uma causa dessa dependência digital. Eu posso colocar, por exemplo, a falta de consciência que isso pode se tornar, desencadear, na verdade, um problema psicológico. Tem muita gente que o tempo todo fala, não, eu não tô viciado, não tô viciado, eu não tô viciado, mas tá lá um tempão e não consegue se desvincular disso. Ou seja, o que eu quero dizer, eu brinquei lá na falta de noção, mas é a falta de consciência de que isso pode, de fato, se tornar um problema psicológico. Muitas vezes as pessoas agem como se o problema psicológico fossem só outras coisas assim que, nossa, você olha e a pessoa já tem uma sequela ali sobre a situação. E não é bem assim, né? Feito isso, por que você consegue planejar rápido? Porque daí você consegue entender que você vai falar das causas. Mas eu não disse que o foco é falar desses efeitos também? Como que você organiza rapidamente a sua redação? Você tem que pensar que o foco do texto, tudo vai encaminhar ali para falando desses efeitos. E aí você vai fazer, por exemplo, o seguinte assim, lá no seu parágrafo de argumentação. O que eu vou trabalhar, então, como meu primeiro argumento, tá? Você pode colocar assim, que primeiramente, ou em primeiro lugar, né? Um dos efeitos causados pela dependência digital tal coisa. Aí você pode colocar o distanciamento social, tá? Que tem como causa principal ou que é acarretada por isso, por aquilo. O que eu falei, por exemplo? Eu disse que essa dependência digital, muitas vezes ela acontece porque a pessoa, ela não tem ainda a consciência de que isso é uma patologia ou de que isso pode gerar, na verdade, um problema psicológico, beleza? Então, você casaria o efeito e depois já trazendo a causa. Vamos repetir? Então, por exemplo, primeiramente, um dos efeitos do uso exagerado da tecnologia é a ansiedade durante a jornada pessoal diária, beleza? Tudo isso é causado aí você fala, pela quantidade de notificações que essa pessoa recebe no dia a dia, gerando então uma vontade de ler essas notificações e de interagir com o seu smartphone. Fechou? Então olha só, para você aproveitar bem o seu tempo na redação, organizar cada vez mais rápido o raciocínio, é importante que você rabisque e faça um pré-rascunho. Então, no fundo, a sua velocidade em fazer um texto bom vai se dar da seguinte forma. Fazendo uma separação do foco e do tema geral. Depois, achando quais vão ser essas causas. Normalmente a gente trabalha com 2 causas. Depois, já planejando como que você vai comprovar essas causas. E, por última coisa, se for redação do Enem, como que você vai resolver essas causas aqui. Então, o jeito mais rápido de você realmente conseguir fazer a redação não é indo direto para o rascunho. Tem muita gente que abre a folha de redação, lê toda a proposta e já começa a escrever o texto ali mesmo na folha de rascunho. Não é assim. Antes do rascunho, é importante que você faça esse planejamento aqui, porque parece que a gente está criando uma etapa a mais, ou é professor, mas está criando uma etapa a mais, como é que você está garantindo para mim que eu vou ser mais rápido? É porque depois que você faz essa etapa, na hora que você vai para o rascunho, você não fica com aquela sensação assim, Sabe, a pessoa começa a fazer o rascunho e fica...
você escreve uma frase e para. Não, você vai ser muito mais ágil, porque o tempo todo você vai estar olhando para sua anotação. Você vai seguindo aquela sequência e já era. Fechado? Maravilha? Se fez sentido para você essa aula, comenta aqui embaixo se você vai executar o pré-rascunho. Isso que eu quero saber. Você vai executar o pré-rascunho? Então o segredo para escrever mais rápido é faça o pré-rascunho, depois você vai desenvolver o seu rascunho muito mais rápido e depois é só passar limpo. Fechado? Maravilha? É isso então. Acompanhe lá no meu Instagram também, @Thiago_Buranello com 2 L's. Beijo e abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!